Pensa aí, filosofia. Filosofia, o conhecimento, a sabedoria que te guia. Vamos começar hoje estudando Sócrates. Um breve pensamento, um breve estudo de uma das prerrogativas do pensamento socrático. Aqui no canal Pensa aí, bora lá estudar. Considere que a filosofia propriamente dita só começou com Sócrates, ou pelo menos com ele chegou à sua maturidade. No entanto, Sócrates nada escreveu, falava muito, mas nada concluiu. Qual é então o seu pensamento? Sócrates viveu o apogeu e a crise da democracia ateniense. É bom lembrar que a filosofia socrática nos foi legada pelos seus discípulos, Platão e Xenofonte. Sócrates era muito famoso em seu tempo na Grécia, principalmente pela sua fisionomia física discrepante. Em uma sociedade que cultivava a beleza do corpo ao extremo, alguma semelhança com os dias atuais? Sócrates era barrigudo, tinha nariz achatado, olhos esbugalhados e era calvo. Caramba, sou calvo. Sócrates dizia que a sua missão era andar pelas ruas de Atenas, incitando os cidadãos a se preocuparem com a sua alma, principalmente com a sua alma e não com o corpo ou com os bens materiais. E para converter os outros à sua verdade, Sócrates adotava o diálogo como meio de persuasão. E ao interrogar os atenienses, Sócrates chega à conclusão de que eles não sabem o que julgam saber. Ele, ao contrário, não sabe e sabe que não sabe, descobrindo assim, dentro da sua própria ignorância, o caminho para o conhecimento. Ou seja, descobre a sabedoria dentro da sua própria ignorância. Ou seja, precisamos voltar para nós mesmos para nos compreendermos melhor. Pela sua postura totalmente original de princípios, Sócrates logo colocou contra si os poderosos conservadores da sociedade ateniense. A ironia socrática não dava colher de chá, nem para os deuses gregos e nem para a democracia. Casado com Xantipa, ligado a uma poderosa amizade com Alcibíades, o filósofo foi alvo de críticas virulentas. Tanta ousadia, tanta polêmica provocaram a prisão de Sócrates sob a acusação de subversivo e corruptor da juventude. E como sentença, a morte por envenenamento. Na prisão de Atenas, Sócrates foi obrigado a tomar um vinho de cicuta. Em fevereiro de 399 a.C. A morte de Sócrates também é chamada de a condenação da ética, uma vez que para Sócrates o que interessa são os homens e suas ações, exatamente aquelas tidas como ações virtuosas. Numa época em que ser virtuoso é quase sinônimo de cidadão, e tudo se justifica em nome da virtude, até mesmo as injustiças. Sócrates, então, através de questionamentos, o que é sabedoria, o que é coragem, o que é justiça, procura entender de fato o que é então a virtude. Conhecer a virtude é o principal objetivo do conhecimento, pois só praticará o mal quem desconhece o real significado de virtude. De modo que conhecimento e virtude tornam-se sinônimos. Com Sócrates, questões morais vão deixar de ser tratadas segundo a lógica dos costumes. Nesse sentido, Sócrates é considerado fundador da ética. Pensar racionalmente as questões morais implica em denunciar aquilo que se aparece como virtude, desmascarando assim a sua falsidade.
Sócrates coloca então um dedo na ferida de Atenas, que finge ser justa, mas na verdade é viciada em vícios e muita corrupção. Viciada em vícios e muita corrupção. Alguma semelhança com a sociedade atual? Com a morte de Sócrates sendo decretada a conta-gosto, poderosos esperam que Sócrates fuja, mas Sócrates considera a lei soberana, portanto, não foge e toma o seu vinho envenenado de cicuta. Segundo então a lógica de Sócrates, quem tem um verdadeiro conhecimento só pode agir bem. Portanto, Sócrates mostra que no plano da opinião todo mundo tem razão e por isso ninguém a tem. Não interessa a Sócrates as belas e sedutoras palavras. Sócrates quer conhecer a essência. Portanto, Sócrates deixa essa mensagem da busca pelo saber, onde o diálogo é uma grande ponte de persuasão, de reflexão, de convencimento e de fuga da ignorância. Sócrates, então, tem uma grande contribuição aí na formação do pensamento filosófico. Esse foi um pequeno esboço de Sócrates, tá? Teremos uma continuação mais detalhada. Pensa aí, inaugurando aí filosofia. Pensa aí. Portanto, para encerrar esse breve pensamento socrático, é importante lembrar que Sócrates guia-se pelo princípio do que nada sabe, e desta perplexidade primeira inicia a interrogação e o questionamento do que lhe é familiar. E ao criticar o saber dogmático, não quer dizer que ele próprio é detentor de um saber, mas desperta as consciências adormecidas. Mas ele não é um farol que ilumina. O caminho novo deve ser então construído pela discussão, que é intersubjetiva, e pela busca criativa de soluções. Sócrates então é considerado subversivo porque desnorteia e perturba a ordem do conhecer e do fazer, portanto, deve morrer. Pensar em filosofia, portanto, é pensar em Sócrates, né? Os objetivos se batem no sentido de que busca reflexão, entendimento, questionamento para entender a si e ao próprio mundo que vivemos. Perturbar a ordem das coisas, o poder vigente, muitas vezes se torna necessário para se romper injustiças. Uma grande importância na história do pensamento, da filosofia, da construção do raciocínio filosófico é realmente se ter um pouco das ideias de Sócrates. Canal Pensa aí, essa foi mais uma aula para você. Filosofia, fica aí a mensagem socrática. Diálogo, persuasão. Rapaz, e o Sócrates quer diálogo, e pelo diálogo ter persuasão, convencimento, construção de conhecimento. Mas um diálogo tem que ter embasamento e argumento, não só esse emburrecimento atual, inclusive do negacionismo da ciência. É isso aí.